dias eu tava estudando. Tipo, eu estudei muito para chegar nisso aqui. Mas aí, hoje, eu estudei muito, muito e muito. Aí o Espírito Santo veio e me falou: você está estudando a coisa errada. O Espírito Santo é assim, né, gente? Aí eu falei: se é a coisa errada, então me revela o que é o certo. Aí ele falou assim: não, você vai ler até chegar no certo a partir de Jonas. Aí eu fui lendo e fui lendo. Aí eu cheguei e senti no meu coração que era lá no de sempre, Malaquias 3:10. Então eu peço aos irmãos que abram lá em Malaquias 3:10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E, lendo isso, eu tenho uma pergunta a fazer, irmãos. Nós precisamos dar o dízimo? Dízimo significa o quê? Dízimo significa a 10ª parte. E quando a gente dá os dízimos, a gente oferece a Deus a 10ª parte de tudo o que Ele nos dá. Tudo mesmo. Abraão deu o primeiro dízimo. E a lei mosaica exigia como um ato de gratidão e lealdade. Os irmãos podem ver isso em Gênesis 14, do 1 ao 24, Levítico 27, do 30 ao 33 e Deuteronômio 14, 22. Amém? A gente deve dar esperando de Deus algo em troca? Quando damos o dízimo, isso não obriga Deus a nos recompensar. Dar o dízimo é nossa maneira de dizer: eu estou confiando em Ti, que me darás tudo o necessário para que eu continue Te adorando, Te louvando, com uma vida de generosidade, sem nada faltando. Dar o dízimo é uma maneira de agradecer e confiar em Deus, dando só a 10ª parte, irmãos, de tudo que Ele nos dá. E aproveitando isso, eu peço que os irmãos abram um pouquinho mais para frente, lá em Mateus 4, 10 e 11. Diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui, irmãos, nessa passagem, ensina que nós devemos dizer as tentações para se retirarem. Quando o diabo chega no seu ouvido e tem alguma coisa faltando, ele fala: gasta o dinheiro do dízimo. Pega o seu dízimo, vai lá e gasta. Mas aí, irmão, se você for fiel, você vai poder usar a palavra como espada para espantar o demônio e as tentações. Aleluia. Nos versículos anteriores, Jesus faz isso. Ele usa a palavra e a gente deve usar o exemplo de Jesus para fazer isso. Porém, o diabo também usa a palavra, porque o diabo já foi anjo. O diabo já esteve lá no céu. Ele conhece a palavra, às vezes melhor do que alguns crentes. Por isso que nós temos sempre que estar ligados à palavra, à obediência, e expulsando as tentações com isso que a gente tem, essa Bíblia. Não é simplesmente um livro, é uma espada. Amém? Agora eu peço aos irmãos que abram lá em Crônicas, 2 Crônicas,
24:20. Diz assim: O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, Ele também vos deixará. Quando eu li isso, irmãos, o Espírito Santo já me falou: Por que transgredis os mandamentos do Senhor? E Ele pediu para mim fazer essa afirmação aqui: Você transgrede os mandamentos do Senhor? Ou você os obedece? Então, irmãos, aqui mostra que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, deseja que você siga os mandamentos. Quando você não segue os mandamentos, além de estar desobedecendo a palavra é quem? Você está desobedecendo a Jesus. Jesus é Deus. Você está desobedecendo a Deus, o seu Pai, que fez de tudo por você, desde o momento que você nasceu. A sua vida é um milagre. Todos os dias, Ele te dá o ar para você respirar, o alimento. A sua vida já é um milagre, uma maravilha que Ele te dá. Por que você reclama da sua vida? E temos também a questão do suicídio, que eu queria falar sobre isso. Um dia, foi recentemente, eu cheguei em casa da escola e eu entrei no Facebook, no Messenger. E a mãe de uma amiga me chamou e ela falou que a minha amiga tinha se matado, cometido suicídio, porque ela falou que ela tinha depressão, que a vida dela não era boa. Mas vocês acham que o suicídio vai melhorar alguma coisa? Por quê? Para onde essa pessoa vai? Ela tirou a vida dela no tempo que não era de Deus. Tem que ser tudo no tempo de Deus, irmão, senão nada dá certo. Se a morte dela não foi no tempo de Deus, onde você acha que as pessoas que se suicidam vão parar? Aqui diz que, como deixastes do Senhor, Ele também vos deixará. Tudo tem que ser conforme Deus quer, conforme a vontade de Deus. Então, se Ele deixa os mandamentos aqui, você tem que obedecer. Por que você vê isso aqui? Ai, tenho que dar 10% do meu salário. Com esse 10% você poderia pagar as contas, você poderia comprar o alimento. Mas não, tem que dar para Deus. E ainda tem essas pessoas que pensam: nossa, quando você passa, as pessoas pensam: olha, aquela pessoa dá 10% do dízimo dela, dá 10% do salário dela para o pastor, pensando que é para Deus. Não, irmãos. Você está obedecendo. Não importa o que os outros vão dizer de você. Ai, dá 10% para o pastor. O pastor gasta seu dinheiro e você nem sabe no que. O pastor pode fazer o que ele bem entender com esse dinheiro. Nós vamos estar obedecendo a Deus, o nosso Pai. Até nós somos adotados, mas Ele é nosso Pai. Ele cuida de nós. Tá vendo esse ar que você está respirando? Que eu estou usando para falar? Ele que está dando para a gente. Aleluia. Então, irmãos, eu estava refletindo nisso. Se o Espírito de Deus se apoderasse de alguém aqui agora e perguntasse para você: por que transgredis os mandamentos do Senhor? O que você iria responder? Não sabe, né? Por isso que a gente tem que obedecer. Porque Ele está nos vendo. O Espírito Santo está aí do seu lado. Eu estou sentindo Ele aqui, ó. Ele habita dentro de você todos os dias. Ele vê tudo que você faz. Por que transgredis os mandamentos do Senhor, ao invés de obedecê-los e agradar a Deus?
Imagina, você está lá obedecendo a Deus e você percebe: nossa, eu estou fazendo Deus ficar feliz. Ele olha para você e te dá um sorriso. Imagine o sorriso de Deus. Coisa mais linda. Amém? Você crê? Amém. Coloque-se de pé.